quando eu penso nessa transformação do mercado, eu penso que eu sou essa transformação, eu sou essa Vênus da moda no Brasil. 93% da nossa comunicação, ela é visual. Sim. Não é só no look, é no gesto, em como você fala com o outro, em como você gesticula, e tudo isso é repertório. Eu acho que a gente precisa conversar mais com as nossas versões criança e versões adolescentes, porque elas são muito genuínas, elas são muito verdadeiras, elas realmente dizem muito sobre nós. Eu sou a Luana Toniolo, mãe, empreendedora, esposa, filha, amiga, comunicadora e muitas outras versões. E nesse programa eu vou te convidar para conversar com mulheres admiráveis, que têm vivências reais, coragem e protagonismo. A troca de hoje é com a Luísa Brasil, jornalista, pesquisadora e criadora do Mequetrefismos, além de colunista da Vogue e autora do livro Caixa Preta. A Lu também é empreendedora, que está à frente do Mequelab, onde conecta inovação e diversidade. Lu, obrigada por ter topado. Tô muito feliz de estar aqui na tua casa, né? No teu ambiente. Ai, Lu, eu que tô feliz de estar aqui com você, aqui comigo na MEC, esse espaço novo aqui que a gente cuida com muito carinho para receber pessoas que a gente ama e que a gente admira. Obrigada. Obrigada a você, porque eu sempre começo já falando o motivo de eu ter escolhido certas pessoas, porque é uma estreia, né? A troca vem de uma vontade de dividir um pouco de bastidores. Eu estava contando para você que muitas vezes as mulheres do outro lado que estão assistindo veem mulheres bem-sucedidas, realizadas com uma história bastante relevante e olham elas muito distantes. Só que a gente tem desafios muito parecidos, a gente consegue contar um pouquinho da tua história, aproximar e incentivar outras mulheres também. E não estou falando só de negócio, estou falando de vida, né? De aprendizados que a gente acaba tendo na vida. E você é uma das mulheres que se comunica melhor, mais seguras na fala que eu conheço. Uau! De verdade. Eu gosto muito de te ouvir porque você vem montando uma trajetória muito sólida, né? E a partir dessa trajetória você vai contar um pouco mais, você foi indo para caminhos muito diferentes e você construiu a tua jornada e deixa muito claro isso. Eu decidi que queria fazer essa jornada, eu mirei, a hora que eu cheguei à conclusão que eu estava criando o meu nome, e eu tô dando spoiler aqui, porque eu sou muito fã, então eu conheço muito a história da Lu, mas para começar, eu acho que é muito legal eu falar assim, quem que era a Luísa em casa, né? Quem que era a tua infância, como que era a tua infância, quem é você na tua essência? Coisas que eu falo que é quase uma terapia, né? Qual que é a minha essência? Mas quem é você, Lu? Antes de tudo isso, né? Esse furacão acontecer e que você sempre volta pra pensar, a Luísa tá feliz lá atrás. Eu acho que a Luísa, não só acho, eu tenho certeza que a Luísa, na essência dela, quando eu penso em mim, eu penso numa pessoa que sabe abraçar o imperfeito. Eu sou uma pessoa que testo muito, experimento muito, né? Nem tudo eu sei que eu sei fazer assim com excelência, mas isso não me breca mais. Eu sempre me permiti, né? E acho que isso desde criança, eu acho que quando eu estava, né, na casa dos meus pais, quando eu era menina, minha mãe psicopedagoga, meu pai engenheiro, mas com a pontinha ali de cultura, porque ele sempre gostou muito de música. Eu sempre fui uma criança que testou, que experimentou, que fez coisas, que viveu. Não tinha esse julgamento, não tinha esse melindre, sabe? Eu era uma criança que fazia, me pintava, me maquiava, criava penteado, fazia peça de teatro, inventava jeitos de vestir uma coisa. Enfim, eu sempre fui muito estimulada a produzir. E eu acredito que isso tem muito a ver com a Luísa de hoje, porque ainda assim eu sigo sendo essa pessoa que produzo muito. A minha vida é um grande laboratório, né? E nem sempre tudo dá certo, nem sempre tudo sai no tempo que a gente deseja. Mas ainda assim, essa imperfeição é o que me faz criar coisas que eu considero magistrais e com maestria, porque eu falo que a maestria é diferente da excelência, né? A excelência, eu acredito que tem um lugar de padrão, de rigidez muito grande para que seja algo extremamente bom. E a maestria vai muito de acordo com o contexto, a situação, você fazer o melhor que você pode dentro daquela circunstância. Então, eu falo muito que a minha imperfeição, ela encontra com a maestria. Nossa, que perfeito, porque quanta gente não sai do lugar, independente do que, eu não tô falando só profissional, tô falando da vida pessoal também, por medo de errar.
E você dá essa aula de que você foi testando, muitas vezes foi errando, você, lógico, né? Você já via ali que tinha um protagonismo, que tinha essa personalidade mais palco. E outro dia a gente estava falando sobre mulheres que querem destaque serem mulheres difíceis e outras vezes que são exibidas, né? E eu acho que é tão legal você falar que você foi testando, foi aprendendo, teve oportunidade dentro de casa, né? Mas mais do que isso, você seguiu a tua essência. Eu acho que é a parte mais importante, que faz você ser essa mulher que eu já comecei falando, tão segura hoje, para falar da tua história. Ah, eu fiz aquilo lá, não deu certo, eu tentei, não rolou, mas rolou outra coisa, porque eu tentei de novo, né? E o teu caminho na moda foi isso. Você sempre, você é uma referência muito forte, foi estudando, foi desde lá de trás, assim, eu lembro teu nome muito forte. E como que pega essa questão da moda na tua vida? Porque não é uma profissão que é estimulada muitas vezes, principalmente lá atrás, hoje até muito mais, né? Mas dentro da tua casa, em que você tem teu pai, um gênio, já estudei sobre isso, a tua família ali estruturada, te dando estímulo, mas querendo que você pudesse ser como na minha, de multinacional, né? Uma carreira mais sólida, como sempre foi pensado, assim, uma empresa, né, que fosse CLT e fosse se desenvolvendo dentro de um lugar e não necessariamente você criando essa trajetória. Ai, é muito complicado, porque no fundo, né, nossos pais, quando eles querem que a gente vá para o Itamaraty, para o Instituto Rio Branco, porque fala 1000 línguas, é uma forma de carinho, uma forma de proteção. Sim. E quando eu entrei no contexto de trabalhar com moda, não era como talvez seja hoje, que é mais popularizado, né? Isso foi ali em meados dos anos 2000, e eu tive que me adequar. Eu tive que criar uma adequação, porque eu tinha que conciliar, né, interesses meus com interesses, sim, dos meus pais, e o que também seria seguro. Porque, no fundo, eu não tinha familiares nesse meio, eu não tinha como acessar, de fato, Nenhuma indicação. bater nessa portinha e falar assim, quero trabalhar aqui. Não tinha jeito. Então, eu realmente também recalculei a minha rota ali no começo e me adequei. Qual é o caminho do meio para que eu consiga trabalhar com moda, trabalhar com algo que eu goste? E se tudo der errado, ainda assim dá para fazer aquele concursinho público, né? Aquela coisa. Não falei concursinho, parece que estou desmerecendo, pelo contrário. Como é importante, né? Vagas, concursos públicos. Falei, eu vou para o jornalismo, vou para a comunicação, porque a comunicação, ela abrange outras áreas, abrange outras coisas e pode ser uma rota de fuga aí caso nada dê certo com a moda. Eu posso ir para o jornalismo cultural, eu posso ir para o jornalismo, enfim, posso ir para uma secretaria de imprensa, de cultura, de assessoria. Conservadorismo ali, de certa forma. Exatamente. Fala, tem um plano B. Então, assim, eu sou uma pessoa que, eu vou falar pra vocês, vai, segue seu sonho, conquista, mira nele, mas entenda a sua rota, entenda a sua jornada, porque nem sempre dá pra gente só devanear, né? Como que a gente vai adequando isso a formas mais seguras da gente construir essa jornada, para que a gente não tenha também o tombo lá, assim, derrapando do barranco. Tipo, e agora? Né? 15 e anos agora? Não rolou. Exatamente. Então, eu fui criando caminhos de adequação, sim, para que eu conseguisse viver esse meu sonho e conseguisse também estabilidade. Porque 3 palavras para mim que são extremamente importantes, Lu, para eu conseguir trilhar minha vida é estrutura, estabilidade e escolha. São valores inegociáveis nessa minha jornada que eu não abro mão para ser feliz e para viver. Nossa, eu tô com você, assim, outro dia a gente tava gravando podcast, eu falei quanto, lógico, né, você cria propósitos no meio do caminho, de comunicar, de ter sua voz, e você vai vendo suas potências, mas pra mim sempre foi uma questão de segurança financeira, né, eu saber que eu teria minha liberdade, e pra mim liberdade é muito forte, sou aquariana, né, então assim, a liberdade sempre foi uma palavra que ressoou em mim, independente de como eu ia achar um caminho que me trouxesse felicidade, e é isso, né, você fazer as coisas de uma forma relativamente conservadora para não sair louca e daí daqui 15 anos, 20 anos fica louca porque não deu certo, né? Que é relativo se não deu certo, mas pode ser que isso aconteça se você não pensar no futuro. E aí você entra na moda, você faz jornalismo para entrar na moda, daí você criou tua carreira. Você criou coisas que nem existiam até então, né? Como que foi aquele primeiro passo, assim, vou começar a trabalhar com o que eu sempre sonhei, só que isso não existe ainda. Ai, Lu, eu costumo dizer, assim, aqui na minha agência, na Mac Agency, que a gente trabalha com quem ainda não tem nome.
Sim. Eu entrei na carreira de jornalismo, na comunicação digital em 2008, quando tudo era absolutamente mato. Eu adoro repetir essa história. E eu também encontrei nesse matagal muita oportunidade. Por quê? Eu talvez não entraria em mídias tradicionais naquele momento se, sei lá, se não fosse o digital. Por quê? Com o digital, eu tive a oportunidade de me conectar com grandes figuras da moda que não sabiam nada daquele universo, eram totalmente analógicos. Me conectei com grandes marcas, as principais marcas de moda do Brasil, para trabalhar a parte do digital, porque ali ainda não era um departamento que existia. Tinha marca que, por sinal, assim, marcas grandíssimas que não acreditaram no poder do digital, não investiram naquele momento e que hoje sucumbiram por conta disso. Sim. Então, eu fui adentrando nesses espaços pela frestinha. Oportunidades. Pela oportunidade. E a grande oportunidade naquele momento era o digital, porque eu era uma millennial, que tinha uma noção e entendimento desse mercado, porque eu ainda vivia a época da transição do analógico para o digital. Né? Hoje em dia, as pessoas que vêm depois de mim, elas já são nativas, são 100% digital. Eu vivia ainda a transição. E eu consegui fazer esse espaço de troca ou de implementação do digital dentro de grandes empresas, grandes agências, grandes modelos de negócios, dentro da moda. E aí eu fui vivendo também a transformação, não só da minha carreira, mas do jornalismo como um todo, da moda como um todo, do luxo no Brasil como um todo. Então, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, e o digital virava esse grande canal, essa grande ferramenta dessas transformações. E eu estava ali com o digital, assim, pegada e agarradinha no digital, falando, olha, por aqui que eu vou conseguir adentrar nesses espaços. Então, a partir disso, né, eu vim trabalhar num dos players pioneiros do mercado de luxo no Brasil, que é o Shop Together, que foi o primeiro mercado premium de luxo brasileiro, né, em termos de e-commerce, de varejo digital, em 2012. Depois disso, eu comecei a trabalhar com a Costanza. Ainda dentro, né? Sim. Ainda a gente brinca CLT, ainda trabalhando dentro da CLT, de uma forma tradicionalíssima, batendo bom pontinho, né, tudo acontecendo ali. Depois eu ingressei no trabalho com a Costanza, que foi como assessora digital dela. Então fui eu que introduzi esse grande nome da moda no espaço digital, que ela nem tinha site, ela não tinha absolutamente nada. E aí a gente fez esse trabalho com a Costanza de colocar ela no Instagram, fazer o blog, e aí eu fazia as coberturas no digital para ela. E aí, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, estava acontecendo a expansão do luxo no Brasil, com a chegada de players, né, de marcas importantíssimas, e também com a abertura de shoppings e expansão de grandes shoppings desse segmento. E aí o digital também acontecendo dentro dessas marcas que estavam revolucionando e querendo dialogar cada vez mais com os millennials. Então, assim, Lu, quando eu penso nessa transformação do mercado, eu penso que eu sou essa transformação, eu sou essa Vênus da moda no Brasil, que é essa pessoa que viveu a transformação, a revolução, o renascimento, os renascimentos, né, que a indústria toda tem passado aí por esse tempo todo, né? Inclusive o renascimento também da influência, porque, de fato, eu venho de uma geração de influenciadores que a minha influência, ela vem de uma consequência de um trabalho, né, de um legado. Eu não me construí como uma creator profissional. Eu venho realmente como um encadear e um desdobramento de tudo que eu produzi nesse mercado, e como uma voz que realmente viu coisas muito diferentes do que todo mercado costumava ver. E aí a gente fala muito também do contexto social e racial, que durante muito tempo foi invisibilizado e que de alguma forma eu trouxe isso para uma luz, para um protagonismo. Então, eu me vejo muito como esse renascimento mesmo na moda e vivendo tudo isso ao mesmo tempo agora, e tudo se transformando também, e eu me transformando, e você sabe? fazendo transformar junto, Pois foi uma simbiose ali que você não consegue separar, né? Simbiose. Simbiose é a palavra perfeita, exatamente. Acontecendo tudo junto. E quando foi o momento em que você falou assim, não, eu sou a Luísa Brasil, eu tenho um nome, agora eu vou atender várias marcas. Quando que você porque é uma coragem, acho que é uma palavra importante de usar, que você falou assim, eu vou bancar esse nome, né, e vou começar a atender por conta, porque é totalmente diferente. Sim. É outro lado. Totalmente, Lu. Você sentiu, assim, alguém veio, conversou com você foi por meses amadurecendo, porque eu já vi que você não toma decisão rápida, Não. né? Como que foi tudo isso?
Eu tenho uma questão com o tempo das decisões que ele é muito... Às vezes eu me questiono muito, tá? Porque às vezes eu sinto que eu levo muito tempo até demais pra tomar decisões. Segurança. Mas me questiono, eu acho que hoje em dia eu posso ser um pouco mais ousada, eu posso me permitir ter mais ousadia com esse processo, sabe? E, enfim, foi um processo de um ano, entendendo todas as possibilidades. Então, eu me planejei, né, no ano de 2014, comecei a entender que, poxa, eu sou acionada para fazer projetos com marcas, as pessoas querem fazer coisas comigo, as pessoas querem que eu trabalhe como freela em alguns modelos de negócios novos, ou querem que eu esse olhar consultor. E, ao mesmo tempo, eu estava no Shop Together, estava com a Costanza também. Eu falei, poxa, por que eu não consigo remodelar tudo isso aqui para elas serem minhas clientes, no final das contas? Eu acho que eu consigo, mas aí, óbvio, né, bate aquele medo, aquela cobrança. São Paulo tem um preço, porque eu me mudei para São Paulo para trabalhar com todo esse universo. Então, eu falei, meu Deus, quanto que eu preciso de dinheiro para conseguir, né, me manter minimamente 3 meses sem absolutamente nada. Então, para girar a máquina e daí depois... Para girar a máquina. Então, assim, eu fui me planejando, fui entendendo. Assim, tudo meu tem esse passo que é meio de formiguinha, mas eu sinto que é um passo também curtinho, mas muito concreto. E aí, a partir do momento que eu entendi que, poxa, eu consigo mais 2 clientes fora. Eu consegui de uma grande marca brasileira. 2 grandes marcas brasileiras, que hoje em dia são de grandes grupos. Eu falei, poxa, eu tenho 4 clientes. Na verdade, assim, eu tinha essas 2 e aí tinha, né, meus outros 2 empregadores. Eu falei assim, eu acho que eu posso transformar isso em tudo num modelo de negócio. E aí, em 2015, foi o primeiro momento no qual eu aceitei sair dessa gestão tradicional, enfim, dessa contratação CLT e virar PJ para conseguir dar conta de outros trabalhos. Você tornou uma empreendedora. E me tornei uma empreendedora inicialmente, mas ainda assim eu tinha contratos fixos. Alguns contratos fixos que me deixavam mais estáveis quanto à remuneração, né, quanto a honorários. E aí, no segundo momento, no qual eu realmente me peguei um trampolim e falei, agora eu vou dar esse mergulho um pouco mais profundo, foi em 2019, quando, após ser head de influência em uma das maiores agências de publicidade do Brasil, eu falei, não, eu agora preciso que meu nome voe em carreira solo. Eu vou sair dessa agência, eu vou sair de tudo e vou usar a Luiza Brasil para seguir em frente. E aí foi em setembro de 2019 esse segundo momento também. Teve alguns meses para se estruturar para tudo que estava por vir. Eu sempre faço a conta dos 3 meses, gente. Olha só, se eu não ganhar nada em 3 meses, eu tenho como me manter? Né? Foi sempre pensando um pouco isso também, porque, enfim, eu sou muito pragmática e eu acho que a minha construção familiar, né, de pais que são concursados federais, têm estabilidade como sobrenome, não me fazem ter essas rotas, assim, totalmente aventureiras. Ali, você virou uma chave, abriu, então, de fato, ainda não tinha a Mekelab. Ali começou em 2020 a Mekelab? Não, Mekelab são 2 empresas, na verdade, né? Eu tenho a Mac Agency, que é desde 2015, que foi quando eu comecei a empreender, e aqui estamos, que é nosso espacinho. Hoje em dia nós somos... É uma delícia. Um time de... É uma delícia, que energia, você entra, eles têm tudo tua carinha. Nós somos um time de 5 pessoas atualmente, sem contar com os nossos colaboradores que a gente pluga, né? E o Mekelab é um projeto que nasceu em 2022, é a filha mais nova, mas que é sob demanda, enfim, a gente tem toda uma questão de movimentação que é um pouco diferente. A Mac Agents é essa linha de frente do meu trabalho. Daí começou lá atrás. Isso, começou em 2015. E como que sempre foi essa referência? Daí você volta pra casa e conta e vai contando todas essas transformações que são bem diferentes, né, do que é a expectativa de crescimento. Cresce mais rápido, se destaca mais rápido, orgulho, ou assim, cuidado, Luiza. Como que é essa volta dentro pra você? Eu acho que é o mix entre vai, arrisca, dá esse passo. Volta um pouquinho. Mas também mas cuidado, pensa. Ai, meu Deus, nervoso. Eu acho que é um mix da prudência com o risco. E o risco, né, a minha terapeuta fala muito bem sobre isso. Arriscar não é se aventurar, né? O risco é uma aposta.
Mas é uma aposta dentro de um lugar, ainda que seguro, do dar certo ou não. A aventura é quando você se joga do vale, do penhasco, né? E não olha para trás, não pensa, né? Enfim. Então eu falo que é sobre risco, mas também sobre prudência. Muito legal. E você, a palavra mequetrefe, né, foi ressignificada. Onde que foi o conceito e a tua ideia de ressignificar isso? Porque hoje fala em mequetrefismos, para mim, assim, eu vejo você e a forma como você traz, mas da onde que você, super inovadora, resolveu usar esse termo e abusar mesmo do uso dele? Tem um atrevimento mesmo, engraçado você falar isso, porque foi algo que surgiu em 2011, quando eu decidi fazer um intercâmbio para Londres. Eu ia estudar moda e eu queria criar um blog sobre tudo que eu estava vivendo lá. Então era assim, era sobre algumas coisas mequetrefes mesmo, porque quando eu fui fazer esse intercâmbio, eu não tinha informação sobre como é que era, ninguém me ensinou, vai fazer um intercâmbio, o que você precisa fazer, como que você vai escolher sua casa, como que você vai viver. Que ano que era? 2011. Né? Então, assim, eu falei, cara, eu queria abrir um espaço no qual eu conseguisse falar sobre moda, mas falar também sobre outras coisas que são mais mequetrefes. Quando você decide fazer um intercâmbio, qual a primeira coisa que você vai fazer? Sei lá, você vai consultar 3 agências, vai tentar entender o que você vai estudar, enfim, eram mequetrefismos mesmo. E aí eu falei, eu vou abrir uma página com o nome Mequetrefe. Aí mequetrefe já existia, porque mequetrefe é uma palavra muito comum nas línguas latinas. Inclusive na Colômbia é super comum o termo mequetrefe. Sim, no espanhol colombiano é muito comum. Então já existia o domínio mequetrefe, já existia pessoa mequetrefe não sei se no Instagram, não lembro, porque o Instagram nem era tão bombado, mas enfim. Aí eu falei, gente, vou botar mequetrefismos, porque é uma palavra que tem muito a ver com um vocabulário mais antigo do Brasil. É uma palavra que tem uma influência das línguas africanas dentro do nosso português, né? Essa coisa do quebrado, né? Desse quetrefe, tudo isso tem a ver com a influência africana no português brasileiro. Então eu falei, eu vou de mequetrefe. Eu amo. E aí, de repente, a coisa começou a acontecer, tudo começou a ter visibilidade, uma visibilidade imensa. Eu fiquei, gente, eu mudo de nome? O que eu faço? Pra onde que eu vou? E aí eu recebi uma dica, né, e um conselho muito, muito feliz da Jamila Ribeiro, né, falando até da Lélia Gonçalves, sobre o poder de ressignificar as palavras. E aí ela falou, nossa, é tão interessante o sentido que você deu para a palavra mequetrefe, e só pessoas muito, né, poderosas, pessoas muito bem articuladas têm o poder de ressignificar o sentido de uma palavra. E eu falei assim, pronto, tudo que eu precisava ouvir. E aí a gente, né, eu segui enquanto mequetrefismos durante um tempo, até que eu entendi em 2023, com 15 anos de carreira, que o mequetrefismos era uma coisa e a Luísa era outra, e seguimos por caminhos complementares, digamos assim. E eu sou muito feliz com isso. Genial, Lu, não podia deixar de falar, porque são palavras que são sacadas e de repente, agora você falando, dá pra ver todas as camadas que existem, assim, mas toda vez quando usam essa palavra eu lembro de você, então você conseguiu realmente retratar e ressignificar essa palavra, né? Que bom. E sabe o que eu amo? Quando você fala sobre como a moda pode ser usada como instrumento de comunicação, de liberdade. Tem algo assim que você queira trazer nessa fala? Porque alguma roupa, algum momento, quando que você chegou à conclusão de que realmente a moda... Porque isso é mais profundo, né? Mais do que a gente se vestir como a gente gosta, talvez na adolescência, e usar para se comunicar, até para... Muitas vezes a gente não consegue falar tudo aquilo que precisa. Eu lembro quando eu era advogada, eu me vestia com ombreira. Ainda nem era exatamente o momento, mas que eu queria chegar para fazer audiência imponente, sabe? Eu sempre usei a moda nesse sentido. Mas eu nunca tinha feito essa reflexão, né? Naquele momento, sobre como realmente ela pode ser libertadora e te colocar num lugar que você escolhe estar. Sim. E você fala tanto sobre isso, é tão bonito te ouvir falar sobre isso. Ai, Lu, bom saber, e acho que também posso aqui compartilhar novidades em primeira mão para você, porque é tão importante essa questão da moda enquanto uma ferramenta de libertação, de emancipação na minha vida, que eu tenho falado bastante, constantemente, né? E todo esse meu processo com a moda, seja do meu estilo, seja eu adentrar no mercado de luxo, seja do repertório todo que eu construí, acabou virando muita inspiração para pessoas que nem são da moda.
né? Eu fui atraída, né? E a minha mensagem chegou em grandes líderes de empresa, em mulheres da advocacia, né? Pessoas do corporativo, mulheres numa ascensão profissional e social. Então, todas elas vieram me procurar, né? Algumas no ano passado e ao longo desses 2 últimos anos eu consegui atender, né? Enquanto consultoria, enquanto mentoria. E pensando nisso, eu vou dar início agora ao Mac Club, que é um clube de conhecimento e repertório visual, para que assim como eu, que vejo a moda como uma aliada, como uma ferramenta de emancipação, de liberdade, para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Então, vão ser experiências com aulas práticas, com cursos gravados, encontros presenciais, enfim, uma série de coisas que ajudam a qualquer pessoa que tenha interesse a ampliar o seu repertório e transformar o seu estilo em sucesso profissional. E aí a gente vai fazer todo um trabalho muito, muito, muito especial, muito customizado para esse clube, para que a gente converse sobre moda, converse sobre estilo, não como aquela ferramenta do padrão, do certo ou errado, daqueles códigos que oprimem, estilo de corpo, não. É sobre você se entender no seu processo de autoconhecimento, enquanto a moda pode ser uma ferramenta muito poderosa, a comunicação visual, o repertório visual tem esse poder de aproximar as pessoas que você deseja, de trazer autoconfiança para você sentar numa mesa de decisão e falar muito bem, né? Porque 93% da nossa comunicação, ela é visual. Sim. Não é só no look. É no gesto, em como você fala com o outro, em como você gesticula. E tudo isso é repertório. Então, é algo que a gente vai trabalhar bastante aí no próximo semestre. Eu cheguei falando sobre autoconfiança, né? Sobre a tua forma de se comunicar. Sim. E tem muito sobre isso. Sim. A forma que você senta, a forma que você fala, a forma como você se veste, com certeza absoluta. E é muito legal, porque você vai conseguir ensinar, e a gente sabe o tanto que a autoestima das mulheres está relacionado com o vestir. Isso. Né? E o vestir não é, lógico que tem todo um trabalho de consultoria de imagem, mas é muito antes disso, é com autoconhecimento, né? A pessoa saber realmente como se comunicar através daquilo, do se portar, né? Do chegar. Muito legal, nem sabia. É novidade, primeira mão, não foi combinado. Muito legal, eu tenho várias mentoradas que eu acho que eu vou poder indicar que chegam numa etapa ali que elas precisam justamente disso, para essa autoconfiança. Perfeito. E assim, Lu, mais do que, né, o trabalho de consultoria, que é super importante, de imagem, de styling, o que eu prego é um pouco diferente disso, é algo um pouco mais amplo, porque a gente fala sobre repertório, né? O que é o repertório visual? Ele vai para além só da roupa que você veste, é sobre onde você vai, o que você frequenta, para onde que você vai para poder encontrar aquelas pessoas que são seu objetivo profissional, pessoal. Então, diz muito sobre um ecossistema da sua vida, né, esse repertório. E é isso que a gente quer trazer para um clube, para mulheres que queiram expandir seus horizontes, não só de estilo, mas também de lifestyle. Demais, amei. Já quero participar também. Eu quero. Por favor. Ainda, conhecer mais. Bora. Lu, quando você pensa em legado que você está deixando, tem várias Lus, né, em vários momentos, seja amiga, seja profissional, a pessoa. Onde que você se sente realizada? Que você põe a cabeça no travesseiro e fala, eu tô cansada, tô fazendo tanta coisa, mas fala, tá valendo a pena. Eu acho que vale a pena, Lu, quando eu penso que eu vou ser uma pessoa que no Brasil e no mundo, quero que seja de um lugar global, foi uma das pioneiras a ser uma grande defensora da moda enquanto um importante capital cultural, sabe? Eu defendo muito a moda como esse lugar porque eu sei o quanto ela foi minha aliada, o quanto ela me salvou de questões que poderiam ser totalmente sabotadoras da minha jornada até aqui de sucesso. Né? E a moda foi essa aliada. Esse autoconhecimento ele foi muito importante. A minha construção de imagem foi um exercício muito gostoso para que eu soubesse o que a Luísa quer. Então eu quero muito transformar a moda no capital cultural da vida de muitas pessoas que precisam talvez de olhar para esse segmento como uma aliada, sabe? Não como o que nos ensinaram por muito tempo, de que era uma opressão, de que era segregação.
né? Enfim, a moda pode ser um importante lugar de pertencimento para muita gente. Legal. E para encerrar, eu queria muito entender como que você consegue fugir daquilo que é hype, porque a gente vive um momento de muitas tendências e principalmente com, né, com o digital acontecendo tão rápido. Toda hora tem uma tendência nova e a gente nem consegue acompanhar muitas vezes. A gente falou de autoconhecimento, a gente falou sobre... Lá atrás, você também foi cool hunter? Sim, fui cool hunter, foi uma das primeiras profissões que eu tive. Mas assim, eu falo que quem é cool hunter O tempo inteiro. é Eu cool me hunter a descobri. vida inteira, Eu exatamente. me descobri. Exatamente. Eu fui fazer um curso, né? Foi minha virada de chave, fazer um curso. Falei, eu sou cool hunter desde sempre. Quando eu era advogada, era cool hunter. E é muito isso, olho treinado e você não consegue descansar, né? Jamais. Descansar é buscar também, né? Fica hunting o tempo inteiro. Aham. Mas e como você conseguir fugir daquilo que é trend se manter fiel à tua essência? Ai, Lu, eu acredito muito que a gente precisa se manter fiel à nossa essência, entendendo o que a gente gosta, quais são nossos verdadeiros gostos. E sabe qual é o exercício que eu faço nessas horas? Eu revisito a Luísa adolescente, a Luísa da criança, eu revisito a Luísa adolescente, a Luísa criança, que, enfim, que é onde está o lugar genuíno de quem eu sou. Quem era essa Luísa? O que ela gostava? O que brilhava os olhos dela? Porque eu acho que a gente vive um mundo com muitos estímulos imediatos, tudo a gente sendo impactado por todo tempo, a todo momento. E eu olhar para essa Luísa genuína, assim, conversar com ela, é o que me ajuda a delimitar o que é de verdade essencial para minha vida. Eu acho que a gente precisa conversar mais com as nossas versões criança e versões adolescentes, porque elas são muito genuínas, elas são muito verdadeiras, elas realmente dizem muito sobre nós. A gente começou e terminou. Você viu que legal? Eu comecei perguntando quem era você lá atrás. E a gente termina falando sobre moda, sobre tendência, algo super atual, falando aqui em 2025. E a gente termina revisitando justamente a Luísa, a Luizinha, a Lulu, lá de trás, né? Que é o tanto que é importante esse autoconhecimento para justamente chegar onde você quer chegar. E hoje você está construindo sua carreira, mas você conseguiu construir, trilhar aí algo que nem existia. Né? Por onde começar? Se conhecendo, pode ser? Exatamente, porque o autoconhecimento, ele que faz com que a gente olhe para as nossas vivências, né? E as nossas vivências são um somatório de tudo que a gente de tudo que a gente construiu. E isso que é o nosso repertório, né? O repertório é a soma de tudo isso, porque é um repertório que liberta. A gente tem repertório, é o que liberta a gente de não cair nessas ciladas dos scores, das trends, né? Porque assim, óbvio, uma coisa ou outra a gente vai gostar, a gente quer aderir, a gente vai viver momentaneamente, né? Mas eu acho que quando a gente tem o nosso repertório muito bem definido, ele ajuda a gente a dar as coordenadas de qual é o caminho mais certo pra gente. Muito bom, Lu. Amei, 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 amei. Quando eu decidi o que eu faria agora, nesses próximos meses, enquanto, né, eu tô saindo de um momento de vida, entrando em outro momento, eu lembrei da Luana lá do começo. Eu sou apaixonada por pessoas e por histórias. Eu falei, eu vou juntar as pessoas mais interessantes que eu conheço. E eu vou ouvir as histórias delas. E cá estão. Aliás, Lu, eu tenho você como uma grande inspiração, porque eu iniciei agora um projeto. A Lu é realmente essa inspiração pra mim, tá? Que é um projeto muito pequenininho, bem embrionário, mas uma das minhas frentes de negócio, que é o Acervo de Madame, que é muito inspirado no second hand, que é inspirado em troca mesmo de histórias, né? De democratizar a moda, de dar trocas e de dar acesso à moda para pessoas, porque não é só sobre as pessoas comprarem uma roupa que é minha, antiga. Não, isso vem com um repertório já vem com uma história do porquê aquela roupa tá ali e como uma forma também de acessibilizar as outras pessoas como uma prestação de serviço. Sim. Qual a importância de ter um bom jeans? Qual a importância de ter algo legal? Qual a importância de ter um bom blazer? Um conteúdo tudo isso, exatamente, com conteúdo relevante. Então, essa troca, né, que eu tô tendo com o Acervo de Madame é algo muito inspirador e que você me inspirou. Conta comigo. Com certeza. Sabe, né? Eu já vou contar mesmo. Conta comigo, sabe que eu sou apaixonada second hand pulsa. Só de falar eu fico pensando, meu Deus, eu já quero. Então, depois que acabar aqui, depois da gravação, eu vou pedir pra essa mulher assinar um contrato, ela vai virar minha sócia. Pronto.
Temos. Maravilhosa. Mua. Gente, demais. Obrigada, Lu. Foi demais. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. esse espaço, esse tempo com você. Junta Conta sempre comigo. Eu conto. Essa troca. Essa troca.